Já vou deixar a tela projetada, tá? Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, incondicional dos nossos espíritos, em trânsito pela Terra, o trabalho pela transformação moral, pela aprendizagem. Pedimos a Ti a inspiração, a orientação, o amparo, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance, arregimentando valores que nos capacitem para uma experiência mais espiritualizada no mundo, onde o amor, as virtudes possam ser o carro-chefe que vão nos conduzir pelas veredas do mundo, o trânsito que é inalienável, individual de cada um de nós. Pedimos a Ti assistência para os amigos espirituais que nos acompanham e que se encontram em estágio de tratamento, aprendizado e trabalho na nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, a Casa de Camilo Chaves, como nós carinhosamente temos chamado, que os apontamentos aqui discutidos por nós, no bom sentido, possam ser proveitosos para o encaminhamento dos nossos irmãos para planos mais elevados no mundo espiritual. Agradecemos, repetimos, e que os nossos amigos espirituais possam nos orientar e inspirar em mais esta oportunidade. Que assim seja. Muito bem. Boa noite, Margarida. Está chegando agora. Nós vamos, então, fazer a leitura do texto do Apocalipse, no seu capítulo 14, que nós estamos estudando presentemente, a partir do versículo 10. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu e me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Muito bem. Nós hoje vamos estudar o versículo 10, que diz o seguinte: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, e se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. Nós estamos aqui, evidentemente, trabalhando na sequência do que nós já vimos aqui, que nós trabalhamos no Apocalipse, assim como em Gênesis, com aquela ideia de dois grupamentos em evolução na Terra. Um grupamento que chegou pela transmigração, que é um remanejamento evolutivo natural dentro da ideia da solidariedade dos mundos e do plano divino que nos informa que são habitados todos os globos que se movem no espaço.
consoante a afirma decorrente essa lei da afirmação de Jesus, por exemplo, que nos instruiu que há muitas moradas na casa do Pai. Então, os primeiros movimentos que nós vimos aí, da queda da Babilônia, por exemplo, se referem, evidentemente, também podemos, assim, analisar, como aquele movimento de queda interior do campo consciente dos exilados para a profundidade do subconsciente em função em tese, da renovação que a maioria alcançou. Então, o versículo 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, se refere agora aos gentios, que se repetirem na terra, se repetissem, melhor dizendo, na terra, a construção da Babilônia, eles também irão receber os efeitos. E, com efeito, evidentemente, nós notamos que sim, que se no campo psíquico dos exilados a Babilônia caiu, no campo psíquico dos que vem evoluindo na Terra, houve uma repetição, uma elaboração e até uma sofisticação dessa Babilônia, como vemos hoje na sociedade. Então, do tempo até o advento de Jesus, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus disse. Então, até a vinda de Jesus, a preferência para o atendimento superior, digamos assim, era dos exilados. A partir da vinda de Jesus, os gentios que se amadureceram com o tempo, eles se amadureceram com o tempo e eles também passaram a entrar na dinâmica. Então, é por isso que, se esses repetissem os movimentos lamentáveis que trouxeram para a Terra os transmigrados, eles também iriam receber os efeitos. De acordo, amigos? Então, o trabalho profético, até a vinda de Jesus, era preferencialmente para atender os transmigrados, que eram, digamos assim, a prioridade. Porque se esses transmigrados ouvissem a voz de Jesus, simbolizada em todo o trabalho profético que foi sendo realizado até a chegada de Jesus, efetivamente que eles, pelo exemplo, iriam arrastar os gentios. Essa é a ideia. Porque eles iriam entrariam na dinâmica natural daquela lei de sociedade que define que os mais adiantados auxiliam os menos adiantados por meio do contato social. Na sucessão e no encaminhamento didático decrescente da ideia superior que chega para nós de mais alto. Está claro, pessoal? Alguém quer trazer algum comentário? Então, é a dinâmica natural da evolução em que os mais adiantados, sucessivamente, digamos assim, de forma decrescente, não subiu ao céu, senão que desceu do céu. De forma decrescente, eles vão auxiliando os menos adiantados, por meio do contato social, que é uma das ferramentas de que Deus se utiliza para acelerar o progresso. Se a lei do progresso ela é inerente e é inata, pela lei de sociedade, pelo contato social dos mais adiantados com os menos adiantados, o progresso é acelerado.
E lembramos que isso não é uma derrogação da lei, é um processo natural, já que os espíritos são um dos elementos da natureza, uma das forças da natureza. Aprendemos com Kardec. Os espíritos são também uma das forças da natureza, um ingrediente importante no trabalho de progresso dos irmãos menores em evolução. Então, é todo um encadeamento natural, lógico, que promove o intercâmbio feliz, dinâmico dos elementos, mesmo aqueles elementos complexos, como os transmigrados, que vieram para cá por causa dos abusos, de que se acresceu a sua vontade, gerando as paixões. Mesmo nesse estado de complexidade, eles eram mais adiantados em relação aos que estavam evoluindo na Terra e se tornaram elementos valiosos para acelerar o progresso dos que aqui estavam. Pergunto se tem alguma dúvida, amigos, sobre esse ponto. De acordo? Por quê? Se para os exilados a vinda para a Terra representou uma consequência natural da expiação, para os que estavam aqui na Terra, eles representavam a prova para a ascensão. Por isso que o mundo é de provas e expiação. Assim como hoje é prova, expiação, regeneração. E um contingente menor, digamos assim, já em regeneração, um grande contingente em expiação. Lembrando, nós ainda vamos tratar muito desse assunto de regeneração, de mundos regeneradores ainda, que é uma tônica aqui dos trabalhos, tá? Também o tal beberá do vinho. O vinho é elaboração interior de cada um de nós, tendo como base a água, que é o elemento básico de que somos dotados para a evolução. São os instintos básicos desenvolvidos na faixa da animalidade, que na conversa que estávamos tendo aqui antes no grupo, o Fernando trouxe a ideia do André Luiz da casa mental como castelo, em que o segundo andar é o campo consciente, o primeiro andar é o campo aí dos impulsos automáticos, que são os impulsos que desenvolvemos na faixa animal, essencialmente bons. Essencialmente bons. Então, o desvio da evolução natural, digamos assim, ocorre na faixa humana, quando a razão se abre, a consciência se abre e nós, então, optamos pelo campo das paixões, tá? É uma opção individual. Então, nós vamos gerando o desvio, que é o abuso, que vai impor a necessidade do reajustamento. E a dor é um componente importante, porque o abuso vai gerar dor. Então, sobre a dor, evolução natural, nós vamos acrescentar a dor, expiação. Pergunta se ficou claro, porque a dor e expiação correm por nossa conta. A dor natural é da prova. A dor e expiação é acréscimo. Tá? É acréscimo. Que precisa ser desfeito. Nós precisamos desgostar, aqui trazendo Paulo na questão 1009, desgostar dessa deformidade gerada. E a dor
intrínseca à deformidade é o fator para que desgostemos. É uma lei natural. Deus não precisa exercer ação direta, porque a lei natural já desempenha esse papel. E os nossos irmãos mais adiantados, os técnicos, vão ajustando as situações, as circunstâncias e até os mundos em função das nossas necessidades. Ficou claro? Então, o vinho é elaboração individual de cada um de nós, tá? O vinho. Esse vinho é fruto de um esforço a partir da água. É o fruto de um esforço, de um trabalho que nós exercemos, tá? Então, esse vinho pode ser o vinagre, trazendo o amargor das paixões, ou pode ser o vinho excelente, como Jesus demonstrou para nós, que é o esforço pelo sacrifício das paixões, dos instintos, dos apelos instintivos naturais, que vão deixando de ter uma primazia e vão sendo sublimados em virtudes, tá? Aí tem nuances aí que nós vamos aprender só com o tempo, à medida que novos ensinamentos forem chegando para nós de cima, né? Porque vamos lembrar que Kardec falou que sobre o Espiritismo, foi dita a primeira palavra. Há muito ainda que ser trazido para nós. Embora aí muitos irmãos aí no campo mais ortodoxo fiquem presos ao sistema da letra e não se abrem aí para componentes novos que vêm chegando através de médiuns aí de expressão aí que nos deram. Então, Kardec vai dizer assim, ó, só para ser fiel ao que Kardec diz, Revista Espírita, de 1867, aqui não está sendo dito o mês, não, mas vocês podem facilmente achar, por exemplo, com as palavras-chave. Por exemplo, vocês podem colocar no PDF aí, na Revista Espírita de 1867, a palavra investigações, que vocês vão bater aí no texto. Então, Kardec vai dizer assim, ó, estamos longe de conhecer todas as leis que regem o mundo invisível, todas as forças que este mundo encerra, todas as aplicações das leis que conhecemos. O Espiritismo não disse ainda a sua última palavra, muito longe disso. Não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas espirituais. Muitas das descobertas serão o futuro de observações ulteriores, serão fruto de observações ulteriores. E, ulteriores, ponto. O Espiritismo não fez de alguma sorte, até o presente, senão colocar os primeiros degraus de uma ciência cuja importância é desconhecida. Com a ajuda do que já descobriu, ela abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Não procede senão por observações e deduções. Não procede senão por observações e deduções. Se um fato é constatado, se diz que ele deve ter uma causa e que esta causa não pode ser senão natural. Então, vocês quiserem ler o texto todo lá, Revista Espírita 1867, no PDF, vocês buscando pela palavra investigações, vocês vão descobrir o texto integral, porque aqui não está, a citação que eu tenho não diz o mês. Então, o tal beberá do vinho, que é a nossa elaboração, né? Pode ser ira. Ira é imperfeição, por causa do componente aí complexo que traz em si a ira,
e simboliza a lei de causa e efeito, tá? Lei de causa e efeito. Lembrando que o amor liberta dessa ira, da lei de causa e efeito. Que o amor cobre a multidão dos pecados. A água são os instintos básicos, que nós então, vamos transformar em paixões ou em virtudes, segundo a linha do desejo, da vontade. De acordo? Então, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que vai ser resposta à resistência que nós impomos à lei de amor, que nos convida para o encontro positivo com o próximo, ou, né, vai ser essa ira, nesse sentido aí mais difícil, né? Mais complexa. Então, dentro desse aspecto da ira divina, a ira do Deus íntimo, por exemplo. Porque Deus não ira, Deus não fica nervoso, não sente ódio. Então, nervosismo, ódio são atributos nossos que nós. O nervosismo como sendo uma resposta ao meio. Ocorre alguma coisa, nós não gostamos, sentimos o nervosismo, que indica aí uma ineficiência na abordagem, no entendimento. É o nervosismo, a irritação, a raiva. Nós estamos buscando aí trabalhar esses elementos hoje no nosso trabalho evolutivo, na nossa experiência evolutiva. E essa ira do Deus íntimo resulta da soma dos conceitos éticos da nossa mente, que nos imputa pela consciência as falhas de comportamento, em função do essa identificação da imperfeição só vai surgir na nossa consciência quando o conhecimento chega. Porque enquanto nós não temos o conhecimento, amigos, não é ira, é instinto natural. Então, quando os exilados chegaram na Terra, eles encontraram aqui um grupamento em evolução nas faixas humanas, cujos sentimentos se casavam com os seus. Só que os sentimentos dos homens que aqui estavam eram sentimentos naturais na pauta da evolução natural. E os dos transmigrados eram cristalizações egoísticas, acréscimos. Tá? Então, o contato social dos transmigrados com os novos iria proporcionar aos novos conhecimentos que eles ainda não tinham. Ao mesmo tempo em que o contato difícil, o atrito difícil, com elementos novos, que exteriorizavam aqueles mesmos sentimentos, mas na pauta do que eles conheciam, seria para os transmigrados o corrosivo necessário para que eles reajustassem a caminhada. Ficou claro? Nós aprendemos esse conceito dos elementos corrosivos naquele livro do irmão Jacó, Voltei. Os instrumentos da justiça servem de corrosivos na sociedade para aqueles elementos cristalizados. Livro Voltei, do irmão Jacó. Corrosivo, certo?
Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado. Aí nós vamos abordar a lei. A lei que Moisés trouxe, por exemplo. A lei de justiça. Não matar, não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo. Representando aí, simbolicamente, uma ira, porque nós vamos ter que contrariar desejos. É um símbolo. Então, esses mandamentos deitaram, não misturados, ou seja, chegaram para nós, deitou. Deitou significa que foram trazidos ao campo da experiência física, o plano da horizontal dos acontecimentos. Descendo do plano superior na vertical, e vai fazer um encontro no plano horizontal da consciência. Imaginemos, vamos imaginar aqui vamos aqui voltar para a aula de geometria. Nós temos a linha da revelação, que desce de mais alto, de forma vertical, de cima para baixo, para encontrar o quê? O campo da nossa consciência desperta, que é a horizontal. Consciência, tá? Horizontal. Então, quando se encontra, nós temos aí, então, o ângulo da cruz. Vejam que interessante. Por que a cruz? A cruz simboliza o sofrimento, sacrifício, não é? Não é o que nós dissemos aí sobre por exemplo, a elaboração do vinho não tem um grau de sacrifício, de esforço? Então, quando o sentimento desce de forma vertical, né? Desce de forma vertical para o plano horizontal físico, consciência desperta, e tange a nossa consciência pela abertura interior de cada um de nós, segundo o grau de evolução. Então, aí, quando tange, ou seja, quando toca, que a consciência aceita, então, nós vamos elaborar a cruz. Por quê? À medida que o conhecimento vai interiorizando, nós temos que domar as inclinações más. Que é a cruz ser elaborada ou não é? Que é a inclinação que. Porque o conhecimento vai revelar que aquele prazer que nós sentíamos até aquele momento não é mais adequado. Qual o prazer? O prazer de passar por cima do próximo, de atender amplamente o nosso egoísmo, que nos dava grande prazer, grande alegria, não é isso que acontecia conosco? Passar por cima. Não é mais adequado. Então, quando a consciência identifica que isso não é mais adequado, inicia-se aí o problema do sacrifício, da cruz. À medida que vamos aprofundando, a cruz vai. Vocês perceberam? Então, essa revelação que chega pela vertical, que tange o plano consciente, na horizontal é bem a espada da palavra. Vejam que interessante. Por isso que no próprio símbolo da espada, nós encontramos qual outro símbolo? Quando nós olhamos para uma espada, qual outro símbolo que está embutido na espada ali, na forma geométrica dela? Quem arrisca aí? O Luiz parece cruz, não é? Então, Paulo vai dizer que a espada, lá em Hebreus 4, 12, 4, que a espada é a palavra que vai entrando, vai cortando medulas, ossos, vai fazer a separação entre a alma e o espírito. Olha que interessante. Então, vai fazer a separação entre a alma, que é o espírito encarnado, ou seja, os instintos, os desejos, os prazeres, e o espírito, que são os valores mais nobres. Então, nós temos o símbolo aí
da espada que chega a dizer. Agora, a descida do ensinamento, amigos, ela se faz pela encarnação entre nós dos mais adiantados. Não é um fenômeno místico. O movimento é dado pela reencarnação dos mais adiantados, que trazem um novo conceito que vai se tornar uma espada na intimidade, consequentemente cruz, que é a consequência natural dos esforços que nós vamos empreender para domar as inclinações más, que é a cruz ideal do autoesforço, da consciência desperta. Porque a outra cruz é a dor, expiação. Essa não é complexidade. Quem mais quer falar? Eu estou vendo que o Fernando quer falar. Não. Já falou o que eu queria. Essas duas cruzes, eu lembrei dos dois ladrões ao lado de Jesus, um partindo para uma recuperação para arrependimento. Isso. O outro dando as costas e complicando mais ainda, né? Sim. Aí nós podemos também adentrar um pouco o plano mais profundo do significado do ladrão. Nós temos aí o bom e o mau ladrão. Vejam que interessante. Parece um paradoxo, não parece? O bom e o mau ladrão. Mas é porque nós temos uma lei, por exemplo, lei de conservação. Nós aprendemos muito sobre ela estudando o Livro dos Espíritos. A lei de conservação, que é a lei da busca, da procura pelo melhor, também é uma lei do roubo, ou não é? Já observaram, eu repito muito isso aqui porque é interessante, é bem didático. Já observaram os documentários da vida animal? Como que os animais roubam uns dos outros constantemente? Ou nunca perceberam essa nuance? O passarinho vai lá com muita dificuldade, constrói um ninho, bota seus ovos, aí vem uma serpente, ou vem um macaco, ou vem um felino e rouba os ovos. O animal constrói uma toca, ali cava o solo, constrói uma toca, chega um outro mais forte do que ele e expulsa de lá. Rouba. Então, a lei, o roubo é o instinto da busca pelo melhor. Então, nós vamos encontrar nessa simbologia o bom e o mau ladrão. Aquele que busca, segundo o ensino de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é o bom ladrão. E aquele que busca, seguindo o plano do atendimento ao egoísmo, ao orgulho, às paixões, é o mau ladrão. Porque ele vai encontrar. Mas ele vai encontrar complicação. Então, o mau ladrão significa o desvio do instinto básico inerente a todos os seres. Que nada mais é do que o abuso de que se acresceu a paixão da questão 907. Será substancialmente mau o princípio que dá origem às paixões, embora esteja na natureza? Está na natureza, desde o reino animal. Está na natureza. Certo, amigos? São leis naturais. Então, quando Moisés, aqui, que captou, que encarnou para ser o intermediário desse ensinamento, e no que ele foi muito feliz, porque os 10 mandamentos são inatacáveis, e tem uma ciência extraordinária embutida, o livro Pensamento e Vida nos abre o leque dessas leis. Então, quando Moisés registra lá, não roubeis,
é para direcionar de forma correta esse instinto. Mas nós aqui estamos roubando, ou não estamos roubando? Nós aqui roubamos, do livro de João, do Apocalipse, roubamos de Emmanuel, roubamos da doutrina espírita, estamos roubando conceitos novos. Pela lei de imitação, que é uma nuance também da lei de conservação. Quando nós imitamos, Jesus é o modelo e guia. Quando nós imitamos Jesus, nós estamos roubando para nós o que de melhor Jesus exemplificou, ou não estamos? Então, roubando a melhor parte, meus amigos. Aí nós lembramos de Marta e Maria. Marta e Maria. Lembram-se? Maria escolheu a melhor parte. Então, nós temos o bom e o mau ladrão, nesse ponto de vista aí, perfeito do Luiz, do arrependimento. Né? O bom ladrão é o mau ladrão arrependido, que também precisa... Todos os dois estão sob o âmbito da crucificação. O mau ladrão sendo crucificado pelas imperfeições que ele vai alimentando, que são os espinhos interiores, o mal, o remédio para o mal que geramos, certo? Aquela cota de dor para nos fazer desgostar daquele caminho, e o bom ladrão, que é o mau ladrão no estágio do arrependimento. Deu uma ideia aí? Ficou claro, pessoal? Quem mais quer falar? Mais ninguém? Então, quando nós dizemos também o tal beberá do vinho da ira de Deus se deitou não misturar, podemos abordar em termos de primeira revelação de Moisés. Não matareis, não roubareis, que define aí uma ira, certo? Uma imposição. Um mandamento, uma determinação para a elaboração de novas coisas. Que se deitou não misturado. Então, por exemplo, trabalhando em termos de evolução, no processo mais ampliado da evolução, desde o mineral até a humanização, nós vamos entender que o determinismo divino, ou o impulso divino, inerente a cada um de nós, ele vem de cima para baixo de forma não misturada, puro. Mas ele é intrínseco, tá, amigos? Ele é interior. A lei divina é tão perfeita que ela age de dentro para fora. Então, o princípio inteligente, originalmente, simples e ignorante, já traz em si o determinismo divino para a busca do melhor, que vai sendo engrandecido ao longo do tempo, até que se torna consciente lá nos bilhões de anos à frente, nas faixas da humanização. Deu uma ideia? Então, hoje, por exemplo, nós começamos a buscar o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Repetindo e retomando aí o que nós dissemos anteriormente. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é o amor ao próximo. A justiça do reino de Deus não é mais a justiça do não matar, do não roubar, do não adulterar, não. É a justiça do amor ao próximo. É para a expansão da virtude. Então, nessa busca por expandir as virtudes, tudo o mais nos será acrescentado para que nós alcancemos o objetivo de expandir as virtudes, tá? Não é mais dinheiro, mais fortuna. Não. É tudo mais para que a virtude cresça. Então, desafios, dificuldades, até porque, à medida que o conhecimento vai se ampliando
na nossa casa mental, nós vamos notando que vamos tendo mais dificuldade com determinados aspectos. Até que a gente saneie a intimidade de forma completa, aí nós nos graduamos ao plano dos completistas, que completaram o programa da fase humana, e nós então nos graduamos para a entrada na outra etapa, que é a da angelitude, que também tem toda uma sequência, uma escada ascensional aí nesse novo patamar. Então, deitou não misturado. Do ponto de vista, então, aí, nessa abordagem da lei, que é o ensinamento que Moisés verteu para nós aqui no campo consciente, ele foi vertido sem mistura. Moisés não inseriu no mandamento divino suas próprias ideias, seus próprios conceitos, sem mistura. Então, o cristianismo, mais à frente, à medida que nós fomos adentrando os terrenos do cristianismo, com muita dificuldade, nós fomos, então, fazendo o quê? Acrescentando misturas de acordo com os nossos conceitos e preferências. Então, nós fomos engendrando nas fileiras do cristianismo instituições complexas, tribunais do Santo Ofício, cruzadas, Inquisição. Misturamos o Império Romano e as suas práticas com o cristianismo. Enxertamos no cristianismo a ira romana, por exemplo. Passamos a perseguir, condenar, de forma lamentável, que é o que vem acontecendo, que estamos vendo aí nas nossas reuniões, estamos lidando com as repercussões hoje, que é o nosso trabalho abençoado dos tempos atuais, para o qual Jesus nos chama, do saneamento aí do passado, e nós agradecemos a Deus pela oportunidade que estamos tendo de pedir perdão para irmãos que não compreenderam ainda a lei de causa e efeito, a lei de justiça, e que com o seu sentimento ainda complexo, batem as portas do nosso coração para que nós, então, possamos lhes auxiliar hoje no despertamento para novas coisas. Então, e hoje, nós que participamos dos movimentos de deturpação do cristianismo, quase que a maioria aí dos espíritas, principalmente aí as lideranças, aí, como nós vamos observar aí no movimento espírita de um modo geral, nós também temos feito misturas na doutrina espírita, repetindo e reciclando o que fizemos no passado. Por isso os espíritos nos conclamam a mantermos a fidelidade à codificação. Não porque a codificação precisa da nossa fidelidade, não, é porque nós precisamos de manter essa fidelidade para reformular conceitos complexos que trazemos de outros tempos, amigos. A doutrina espírita, desculpe aí a franqueza, mas ela não precisa de nós individualmente, não. Por quê? Pela desencarnação, somos retirados do contexto e outros vão mergulhando pela reencarnação para fazer o que não fizemos. Então, a fidelidade ao conceito é importante para nós
estabelecemos a nossa cidadania espírita cristã, para que no mundo espiritual possamos acrescentar novos conhecimentos pertinentes, importantes, e um próximo retorno, sermos dignos de trabalhar para que a revelação se amplie. Agora, se nós formos trabalhando aqui no plano da infidelidade, da conspurcação, nós não somos dignos de nos manter na seara, amigos. Vamos lembrar que os Espíritos já nos disseram aqui nos Trabalhadores da Última Hora, Evangelho segundo o Espiritismo. Aos trabalhadores fiéis serão atribuídos os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Os que se manterem fiéis, e não os que estiverem brincando de espiritismo num momento grave da história da humanidade, particularmente do Brasil, em que o desespero, a carência são enormes, e nós ficamos aí no movimento espírita movimentando vasos pelo tempo, cuidando de superficialidades, discutindo se fulano foi fulano, se Beltrano foi cicrano, enquanto o povo carece de educação, de ensinamento, de ajuda para alavancar o seu progresso intelecto moral. Certo, amigos? Então, o nosso trabalho é sério. E, aliás, é pela seriedade do trabalho que pelo menos estamos mantendo até esse momento, e nós temos sido, como vocês têm visto aí na reunião de segunda-feira, temos sido extraordinariamente abençoados. Ou não temos? Sem dúvida. Pela cota de informações que temos tido sobre o passado. Que é um investimento alto para que continuemos na seriedade e no compromisso firme de mantermos essa fidelidade à codificação, que representa o cristianismo redivivo, porque nós vemos aí um afastamento generalizado em todas as frentes, não só no campo espírita, vemos um afastamento generalizado do campo doutrinário evangélico para determinadas frentes filosóficas, enquanto o povo carece de ajuda. Comentários? Fernando? Eu estou lembrando aqui, João, que você falou, você citou aí, muito interessante, a questão 109, né? Não, 1009. 1009, aliás, a fala de Paulo, né? No final, a gente tem uma citação que eu achei muito interessante, que às vezes, quando a gente fala, fulano é bem, fulano é bom, não sei o quê, então ele diz aqui, a respeito de nossa essência, né? Então ele fala aqui, o bem, essência do Criador, o mal, essência da criatura. Então nós não podemos confundir, estar sempre atento, né? Sim. Que como Jesus falou, bom é o Pai. Quer dizer, nós então temos que ter muito
Muito cuidado em aceitar o que nos chega, né? Sem dúvida. Saber analisar Prefiro direitinho. rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Sim, sim, sim. Mas respeitável que seja a fonte mediúnica, porque não existem médiuns infalíveis. É, exatamente. E é por isso que Emmanuel vai dizer a respeito do mal, o Consolador, por exemplo, questão 135, que o mal para Deus é zero, não existe. É. Ele não criou. O mal essencialmente considerado, ele não existe, ele é um desvio temporário na evolução. Que traz dor, traz expiação. Que acarretam aí as tristes consequências da lei de causa e efeito. Aí somos aproveitados como instrumento da justiça, corrosivos para os retardatários, os cristalizados que não despertaram, não se arrependeram. Então, muito bem. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, que o cálice, meus amigos, é o símbolo do perispírito, do corpo físico e substancialmente da casa mental, que é onde nós arquivamos tudo, que é o cálice. Cálice da ira. Então, a ira, num ponto assim prático para entendermos, é o drama de consciência, a culpa, o remorso, o arrependimento, ira. Pode levar muitos aí até o suicídio, por exemplo, a depressões, angústias, síndromes. Então é a ira. A ira simboliza, na essência, a imperfeição que nós cultivamos, que vai gerando complicações na intimidade. Ao passo que a virtude é o contrário. Gera bem-estar, satisfação perenes. Perenes. Então, nós hoje estamos até uma anotação aqui do, do Honório. Eu vou ler. Deixa eu ver se está aparecendo aí na tela. Aí. O cálice com os resíduos ou valores que devem ser postos para fora, desprendidos, mas que ainda é alimentação com que o ser se contenta. Uma nutrição com cargas mentais infelizes. Para quem caminha pela linha do amor, não há o cálice da ira. Ele carrega o cálice normal, aquele do qual Jesus falou com Salomé, a mãe de Filipe e Tiago. E eles ainda não estavam preparados, lembra-se? O cálice da transformação pela educação, que é a proposta do mundo regenerado. Ou melhor, proposta do mundo regenerador. Certo? Regenerador. Então, o mundo da regeneração, Santo Agostinho define muito claramente, nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais em todas as fontes dessa palavra amor. Então, não é no mundo regenerado. O mundo regenerado é o resultado. No regenerador, nós já temos que estar trabalhando nas faixas do amor, concretizando no mundo regenerador a perfeita equidade social. De acordo? Que é o significado de mundo regenerador, Santo Agostinho. Que é o conceito que nós trabalhamos aqui, até segunda ordem. É a segunda ordem, certo?
No Espiritismo foi dita a primeira palavra. Então, se nós não temos condições por exemplo, penetrar os campos psíquicos espirituais para saber com mais detalhes, não vamos enxertar ideias pessoais para adequar o que os espíritos vêm nos dizer, porque nós não concordamos ou não queremos sair do comodismo que nos mantém atrelados a conceitos egoísticos e sistemas econômicos que não condizem mais com o Evangelho, que nós mesmos aqui elaboramos, certo? E será atormentado com fogo e enxofre. Então, o fogo e enxofre simbolizam essa carga interior de dentro para fora, definindo o desconforto desconforto inerente às imperfeições. O símbolo do fogo e do enxofre, da ardência, da comburência. Por exemplo, fogo, no sentido negativo, culpa, remorso, arrependimento. O fogo no sentido positivo, fora da caridade não há salvação. O fogo que Jesus veio trazer à Terra é o fogo positivo. É o esforço, porque também exige um esforço. Então, é um fogo, mas é um fogo de conotação sublime, que liberta. Ao passo que o outro fogo mantém nas fornalhas, né? Na fornalha. Aí nós aqui estamos fazendo uma alusão a Mateus no capítulo 12, versículo 42. Deixa eu ver se é 12 ou se é 13, espera aí. 13, 42. E lançar alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, a fornalha de fogo era um suplício implantado pelo Nabucodonosor na Babilônia, onde eram atirados os elementos que eles condenavam ali por diversos motivos. A fornalha de fogo, tá? Suplício lá inventado na Babilônia. Mas ele simboliza a comburência interior. E o enxofre, por exemplo, que é... Já sentiram o cheiro de enxofre? Nunca tive. Cheiro do ovo. Cheiro do ovo podre, por exemplo. Produzido pelo enxofre. Então, significa algo complexo na intimidade. Uma vibração complexa, tá? É o símbolo do enxofre. De acordo? Tá claro aí, amigos? Então, o fogo vai ser aquela a dor que vai elaborar, vai trabalhar pela desagregação de alguma coisa complexa, e o enxofre é o resultado. Quando você queima alguma coisa, não sai fumaça, que tem um odor característico do que está sendo queimado, por exemplo. É o símbolo do enxofre, que é o que não vamos produzir por causa daquele fogo, tá? Muito bem, fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, nós vamos deixar esse aspecto diante dos santos anjos, os santos anjos, falando rapidamente, os nossos melhores valores já, pelo menos, visualizados no campo consciente. E diante do Cordeiro, o Cordeiro, a nossa capacidade operacional já
despertar. E também isso do viés interior. No viés exterior, o trabalho que vai sendo feito pelos mais adiantados por meio do contato social, proporcionando pelo exemplo diante dos santos anjos, porque todos os nossos irmãos são santos anjos colocados à nossa volta pela misericórdia divina, para que possamos auxiliá-los, e diante do Cordeiro, que são aqueles que tutelam a nossa caminhada, que já estão no plano do trabalho ativo e dos espíritos superiores que são nossos guias em termos de humanidade, os espíritos superiores, porque a doutrina espírita, por exemplo, é o ensino concordante e generalizado dos espíritos superiores que Allan Kardec coordenou. Então, nós vamos ficar aqui nesse ponto. Na semana que vem, nós podemos retomar aí desse último aspecto do versículo 10, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e daí partimos para o versículo 11, que Jesus nos favoreça o retorno na semana que vem.